Olá, meus amigos, minha saudação especial a você. Quinta-feira, dia 19/11, lição número 8, falando sobre educação e redenção. Que bom que estamos estudando e aprendendo sobre como Deus utiliza a educação cristã para nos tornar melhores, para conhecer sua vontade, sua palavra, para divulgarmos o plano da salvação. Tudo isso a educação cristã está nos ensinando esta semana. E a lição de quinta-feira fala sobre a educação na igreja primitiva. Sabemos que a igreja primitiva teve, assim, um crescimento muito grande. Jesus Cristo subiu ao céu, deixou seus discípulos com o encargo de pregar o evangelho. E essa pregação teria que ser feita por homens que eram, assim, despreparados academicamente para estar fazendo oratórias e discursos. Mas Deus providenciou. O Espírito Santo tornou-se o grande educador daqueles homens. E quando falamos de ensino, de educação, surge uma pergunta. Até onde vai o aprendizado de uma pessoa? Existe um momento na vida que a pessoa pode dizer, bom, até aqui já cheguei, não consigo aprender mais nada. Pronto, já fiz todos os cursos, por aqui chega. Eu creio que não existe isso, porque nós estamos sempre aprendendo. Nunca paramos de aprender. O grande filósofo Sócrates, quando estava para morrer, ele foi condenado a beber um copo de veneno chamado cicuta, e a cicuta vai matando a pessoa aos poucos. Os órgãos vão assim sendo paralisados aos poucos. E dentro da cela, junto com seus discípulos que choravam, ele disse, não chorem, por favor. Eu quero ensiná-los, mesmo morrendo, que a gente não para de aprender. E Sócrates, o grande filósofo, deu ali suas últimas instruções, a última lição que ele poderia dar aos seus discípulos. E alguns choravam, ele disse, não foi para isso que eu ensinei vocês todos esses anos. Vocês têm que saber que eu não estou morrendo. Eu estou apenas descansando dos labores dessa vida. Eu vou continuar vivo. Durante muitos séculos eu vou continuar vivo na mente das pessoas. E se tornou uma grande verdade. Hoje estamos falando de Sócrates. Então, ele, assim, de forma cultural, ele não morreu. O corpo descansou, mas ele disse, eu não vou morrer, porque vou estar na mente e nos lábios das pessoas sendo falados meus ensinos. Superior a Sócrates foi o Senhor Jesus Cristo, que ele teve seus alunos, seus discípulos, por 3 anos e meio. Mas ele não os abandonou. Ao deixá-los, ele então foi mais sábio do que qualquer ser humano nessa terra. O Senhor Jesus providenciou para os seus seguidores uma educação contínua em seus ensinos. E para isso, então, ele colocou os discípulos sob a tutela do Espírito Santo, que estaria assim fazendo dos seus discípulos alunos contínuos. Eles estariam sempre aprendendo. E nós também hoje temos a tutela do Espírito Santo, porque nós estamos sempre aprendendo. O grande legislador de Atenas, Solon, perto de sua morte, ele exclamou assim, estou morrendo aprendendo. Até aqui ao morrer eu estou aprendendo. O homem aprende sempre, a mulher aprende sempre, o ser humano aprende sempre, porque está num caminho constante de restauração da imagem de Deus em si por causa da corrupção do pecado. Então nós estamos sempre aprendendo. Cada dia nós temos que melhorar. Há pessoas que aprendem de forma negativa, infelizmente. Há pessoas que vão para o mal, para o lado ruim. Mas a meta, a tônica é que nós estamos sempre aprendendo e então estamos num crescimento. Por esse motivo, nós precisamos reforçar a ideia de que Jesus, como o grande mestre, ele ensinou os seus discípulos pessoalmente, até o momento que ele subiu ao céu. E quando ele subiu ao céu, ele então deixou o Espírito Santo, que ele chamou de consolador, de professor, de guia. João 14:26, as palavras de Jesus sobre isso são as seguintes. Eis suas palavras. Mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai vos enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Percebeu que Jesus Cristo disse que o Espírito Santo seria o ensinador, seria o ajudador, aquele que ensinaria todas as coisas, faria inclusive lembrar daquilo que Jesus havia ensinado? Então era uma educação constante. O fato do Espírito Santo ensinar os filhos de Deus fez dele um educador na igreja primitiva. E em nosso tempo, nos guia na verdade e nos ensina como obedecemos a Deus através do amor. A pessoa cresce espiritualmente quando a pessoa aceita Jesus Cristo. Por isso que nós adquirimos uma sabedoria que vem de Deus.
Pergunta número 5 da lição de quinta-feira. Com que palavras Paulo se dirigiu à igreja de Corinto e o que ele destacou como importante na educação cristã ou em seus ensinos? Aí tem um texto de 1 Coríntios 2, a partir do verso 1, que diz o seguinte: Paulo escrevendo à igreja de Corinto, ele diz: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade ou palavras de sabedoria, porque nada me propus fazer saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. A minha linguagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria humana dos homens, mas no poder de Deus. Na verdade, disse Paulo, nós falamos sabedoria, mas não é a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, mas é a sabedoria que vem de Deus, porque a sabedoria dos príncipes desse mundo está reduzida a nada. Verso 7. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, que esteve oculta, a qual Deus preordenou antes dos séculos para nossa glória. Falando do nascimento de Jesus. Verso 10, porque Deus nos revelou pelo seu Espírito, pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. E assim no verso 12, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito de Deus, para que nós pudéssemos dizer a vocês as coisas de Deus, a vontade de Deus. Porque a sabedoria e as coisas dos homens, elas são loucura, mas o Espírito de Deus nos faz entender todas as coisas. Verso 16, pois quem jamais conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Nós temos, porém, a mente de Cristo. Então, para a pergunta, o que Paulo falou aos coríntios, ou à igreja de Corinto, sobre a questão dos ensinos? A resposta é, Paulo usou palavras de sabedoria dadas pelo Espírito Santo ao falar com a igreja de Corinto. Mostrou que é importante que busquemos a sabedoria de Deus e não as dos homens, para falar e impressionar os corações com a verdade divina. Quando o Espírito Santo nos dirige, nossas palavras são vindas de Deus. Na Rússia, era proibido as pessoas se reunirem nas igrejas. Então, os irmãos se reuniam nas casas ou em locais, em porões. E numa das noites, uma irmã, com a Bíblia embaixo do chale, estava indo para a igreja, quando uma tropa policial parou essa irmã. Onde a senhora está indo? E ela pensou, meu Deus, eu não posso mentir. O que eu vou dizer? E o Espírito Santo instruiu aquela irmã. Sabe o que ela disse? Ela disse o seguinte, olha, sargento, o meu irmão mais velho morreu e hoje é a leitura do testamento. Eu estou indo na casa do meu pai para então ouvir a leitura desse testamento. Então, o sargento disse então que a senhora vai e espera que a senhora receba uma boa parte. Ela saiu com o coração abençoado. Disse, meu Deus, eu não menti, apenas disse a verdade em outras palavras. Meu irmão mais velho morreu, que é Jesus Cristo. Hoje é a leitura do testamento, que é a palavra de Deus. Eu estou indo na casa do meu pai, que é a igreja, para ouvir então a leitura do testamento, e o homem disse que a senhora receba uma boa parte. Inspiração de Deus, inspiração do Espírito Santo. Paulo fez questão de frisar que o Espírito Santo é que dirigiu suas palavras para aquela igreja. Paulo disse, eu não disse nenhum tipo de sabedoria humana, eu não criei nenhuma engenhosidade para vocês entenderem o Evangelho. Foi com a sabedoria divina que eu falei de forma simples e direta para que vocês entendessem os mistérios de Deus. Disse ainda que Deus dirige todas as coisas por sua sabedoria e sempre nos dá muito mais do que pedimos. Tanto que em 1 Coríntios 2, verso 9, Paulo disse assim, as coisas que os olhos não viram e os ouvidos não ouviram e não penetrou ainda no coração humano, são as coisas que Deus preparou para aqueles que Ele ama. Viu como Paulo ele usava a sabedoria divina? A salvação em Cristo, gente, abre as portas da sabedoria divina para coisas melhores dirigidas pelo Espírito Santo, para o nosso aprendizado e para o nosso crescimento espiritual. Eu lembro de ter lido na meditação de sexta-feira, do dia 13 de novembro, sobre o irmão George King, que foi um dos pioneiros, foi um homem usado por Deus. George King, ele nasceu no Canadá, na cidade de Ontário, e depois então ele assim recebeu de Deus a instrução de que ele deveria ser um pregador. Mas ele então disse, como é que você é um pregador?
ele se mudou para Bethel Creek, a cidade onde morava Ellen White, Tiago White. E ali então, na reunião da igreja onde Tiago White e Ellen White estavam, o irmão George King, ele disse para o pastor Tiago White: Deus me chamou para eu ser um pregador. Mas ele era muito simples, sabe? Ele era gago. E as pessoas olhavam para ele e diziam assim: esse homem vai ser um pregador? Como? Aí o irmão Tiago White tinha um irmão chamado Goodsmark, que tinha uma fazenda, e disse: olha, irmão Goodsmark, que tal o senhor levar esse rapaz lá e treiná-lo para a pregação? O irmão Goodsmark levou o George King para a fazenda dele, para que ele pudesse treinar ser um pregador. Pois ele treinou. Na primeira oportunidade, o irmão Goodsmark colocou o George King para pregar. Ele esqueceu de tudo, deu um branco nele. Saiu do púlpito chorando, pedindo desculpa para as pessoas. E a esposa do irmão Goodsmark disse: olha, me perdoe, mas esse homem não tem condições de pregar. Ele não tem talento para a pregação. Ele deveria fazer outra coisa. Eu acho que ele deveria pregar de porta em porta. E as pessoas acharam aquela ideia fantástica. Inclusive, George King disse: puxa vida, de porta em porta, eu não tenho medo de falar com uma pessoa, mas eu tenho medo de falar com um auditório. E George King começou então a fazer o trabalho de porta em porta, falando sobre Jesus. Depois ele arrumou revistas, começou a vender as revistas e foi o grande pioneiro da comportagem adventista de porta em porta. Viu como Deus pode usar uma pessoa dando sabedoria, uma pessoa que era gaga, que assim chorava quando ia falar em público, que se esquecia de tudo, mas Deus transformou aquele homem. No livro Testemunhos Seletos, volume 2, página 506, Ellen White diz o seguinte: nosso caráter está se formando agora para a eternidade. Estamos nos exercitando aqui na terra para o céu. Tudo devemos à graça, abundante graça, graça soberana, que nós não merecemos, mas Deus nos dá. Louvado seja Deus. Gente, o aprendizado na igreja primitiva foi marcante e fez o evangelho explodir como mensagem de salvação. Napoleão Bonaparte, ele fundou o império na França que todo mundo dizia que ia durar para sempre, que era realmente muito firme aquele tipo de império criado por Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte foi derrotado em uma das guerras, mandado para a ilha de Santa Helena e, resignado, descobriu que o seu reino era passageiro e que a morte acabaria com tudo. Reconheceu que só Jesus pode nos dar uma mente que possa absorver a sabedoria divina. Napoleão Bonaparte pensava que ele era indestrutível, invencível, insubstituível. Depois, na prisão, na ilha de Santa Helena, descobriu que Jesus que era tudo isso que ele pensava que era. A educação cristã nos prepara para o reino de Deus, nos dando sabedoria hoje, a fim de que aprendamos as profundezas de Deus para que nós possamos então ser bons alunos na eternidade. Alexandre o Grande, grande conquistador grego, quando estava para morrer, chamou os seus conselheiros e disse: olha, quando eu morrer, eu gostaria que vocês fizessem o seguinte: vocês me levassem num caixão do palácio até o cemitério e vocês fizessem 3 coisas. Primeira coisa, eu quero um médico na frente do meu caixão dizendo que a morte é vitoriosa. Eu quero que uma pessoa pegue todas as minhas joias que eu tenho no palácio e vá na minha frente, na frente do caixão, jogando as joias e gritando: isso não vale nada. E eu quero que vocês coloquem minhas 2 mãos para fora do caixão, completamente vazias e abanando. Me perguntaram: mas imperador, por que o senhor quer essas 3 coisas? Ele disse: eu quero que o médico vá na frente para mostrar que ninguém consegue vencer a morte, nem a medicina. Eu quero que jogue os meus bens na frente do caixão, enquanto eu vou sendo conduzido para o cemitério, para mostrar que as riquezas não valem nada diante da morte. Eu quero que as minhas mãos fiquem para fora, para mostrar a todo mundo que você vem sem nada para este mundo e sai desse mundo sem nada em suas mãos. Gente, se nós aprendemos a essência dessa ilustração de Alexandre o Grande, nós estaremos já tendo o início da sabedoria que nós devemos ter para cumprirmos a vontade de Deus. Vamos entender que Deus quer nos ensinar, que o Espírito Santo quer nos usar como alunos e alunos aplicados, para que possamos aprender a lição e transmitir para outras pessoas. Que a educação da igreja primitiva seja a educação que vai nos influenciar a terminar a obra de Deus nesse mundo, para que Jesus então retorne a esta terra. Que Deus abençoe o nosso coração, Deus abençoe você, que você possa ter uma quinta-feira abençoada em nome de Jesus. Amém.